práticas, né? Passou essa, né? A gente já vai começar aí na aula prática na próxima aula, né? Então, de conteúdo teórico, né? Essa é a nossa última aula online de conteúdo mesmo da disciplina, né? As nossas próximas 4 aulas, né? Durante o mês de maio e a primeira semana de junho vão ser aulas práticas, né? Então, como que vai funcionar? Na outra disciplina, eu deixei aberto, né, para o pessoal escolher os dias e gerou muita confusão, né, e aí todo mundo queria o mesmo dia. Então, para ser mais criterioso, né, e não criar nenhum tipo de transtorno, então eu dividi por ordem alfabética. Foi aquela foto que eu postei no grupo aí no meio da semana, né, e falei para vocês que eu ia explicar hoje. A gente tem 4 aulas práticas para acontecer, só que pela restrição da pandemia, a gente não consegue colocar um número elevado de pessoas dentro da sala. Eu não consigo levar todos vocês juntos nas 4 aulas. Então, eu dividi a turma em 2, né, que aí a gente consegue comportar aí todo mundo dentro da sala, dentro do laboratório, e aí quem tiver comigo lá no laboratório, a gente vai fazer as atividades práticas e a turma que ficar em casa vai ter uma atividade no Forms para ser realizada dentro do período da aula, para vocês não ficarem sem atividade também, tá bom? Então, para todo mundo ter atividade, a metade que tiver comigo na sala, atividade prática. A metade que tiver em casa, tem atividade online para fazer, tá? Então, a presença e a avaliação vai contar quem realizar a atividade, né? Então, quem estiver em casa e fizer a atividade online que eu vou deixar, vai contar como presença na aula. Quem não fizer, vai ficar com falta na aula, certo? Então, eu dividi a primeira turma, né? A Dineia, Gabriel, Giovanni, as 2 Jéssicas, né? Jéssica Emanuele, Jéssica Giardini, Júlia Rufino, Leandro e Letícia Aparecida, ficaram com os dias 7 e 21 de maio. Então, dia 7 de 21, dia 7 e dia 21, vocês vão estar comigo lá no laboratório da faculdade, é a sala 38, viu, pessoal que ficou como laboratório de enfermagem, no primeiro andar, né, porque tem o térreo, o primeiro andar do prédio antigo lá, do primeiro prédio. Então, ficam comigo na sala. E o restante da turma que estiver em casa, nesses 2 dias tem atividade online. Que seriam dias 14 do 5 e 4 de junho, certo? E a outra metade da sala, Letícia, Suzana, Lidiane, Luiz Ricardo, Michele, Micaele, Tainara, Vanessa e Yasmin vão estar comigo lá no laboratório da faculdade, dias 14 do 5 e 4 do 6. E quando estiverem em casa, né, nas 2 aulas do dia 7 do 5 e 21 do 5, tem atividade online para fazer, certo? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não tem possibilidade e precisa trocar de dia? Ficou bom para todo mundo? Vocês entenderam? Deu para entender sim, Camila. Tá ok, Camila. Então, tá bom. Camila, será que vai ter Sim? aquele formulário como foi no semestre passado? Você estava com síndrome gripais? Vai ter também para preencher? Sim, sim. No semestre passado, a gente tinha a restrição de algumas pessoas que não podiam fazer a aula de laboratório, né? Por exemplo, que foi as restrições mesmo que foram implantadas aí pela Secretaria de Saúde, pelo governo federal de saúde, né? Todas as instituições aí que fizeram aquela restrição de pacientes que estariam mais de risco, né? Então, pacientes diabéticos, gestantes, então, acima de 60 anos, então, todas aquelas restrições não podiam de jeito nenhum. Aí tinha que assinar um termo, né, dessa fragilidade, e aí estariam suspensos de fazer a aula.
Já nesse semestre não tem essa restrição. Então, todo mundo respeitando aí o distanciamento, todas as restrições de máscara, distanciamento social, uso de álcool em gel, né? Então, respeitando todas as restrições, todo mundo está liberado para fazer as aulas práticas. Como que vai funcionar essa questão do formulário? Vai estar na porta da sala, né? Então, a gente vai ter o QR Code, né, na porta, colado já na porta da sala, e aí, na hora que vocês chegarem, a gente faz o check-in, né, com o QR Code pelo celular, preenche o formulário e tá ok. Se não tiver o celular na hora, se não tiver levado, ou se não tiver internet, sei lá, não der para fazer na hora, a gente vai ter o impresso também para vocês preencherem, que não estão com sintomas gripais, né? Febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, todos os sintomas gripais. Então, se vocês não tiverem nenhum sintoma gripal, preenche lá na hora esse termo, ou o manual, que vai ter os impressos na porta, ou então pelo QR Code, que vai estar lá na porta também, só aproximar o celular e fazer o preenchimento na hora da aula, certo? Quem for lá na presencial. Ah, beleza. E deixa eu te perguntar, depois você vai ter assim um planejamento, tipo a primeira aula. As duas primeiras aulas vão ser iguais para as duas turmas. Qual o procedimento, qual que você vai estar para a gente estar dando uma estudada melhor, para a gente já ir preparado? Sim, vou falar. No dia 7, que é a primeira aula, e dia 14, dia 7 para a turma 1, e dia 14 para a turma 2, a gente vai fazer, ou vai treinar, né, porque a gente já discutiu bastante, sonda vesical de demora e de alívio, e coleta de exames laboratoriais. A gente vai dividir aí o tempo entre as duas coisas e vamos praticar isso, certo? E a segunda aula, que vai ser dia 21, para a primeira turma, e dia 4/6 para a segunda turma, vai ser sobre a oxigenoterapia, sobre gasometria. Eu estou tentando separar um tempinho aí até no final da aula para a gente falar das manobras de RCP também, né, que a gente usa aí bastante, o ambu, o tubo, todas essas partes aí, para a gente tentar encaixar nessa segunda aula. E um pouquinho do cálculo de medicações também, que a gente vai falar hoje, e aí nós vamos tentar discutir também na prática, né, se sobrar um tempinho aí da aula. Tô organizando ainda a segunda aula, mas eu acredito que vai dar tempo todos esses assuntos aí a gente abordar na prática ali, na mão da massa, tá? Então, vão ser esses os temas práticos. Sim? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Essas aulas vão ser atividade ou a gente vai aprender as práticas? Não, a gente vai fazer no laboratório, né? A gente tem todo o material lá disponível. Oi? Treinar, né? Você fala as práticas. Isso, é prática, né? Se era prova prática ou se era treinar? Não. A gente vai ter aula prática, né? A gente vai treinar aquilo que a gente aprendeu aqui na teoria, né? Tudo que a gente discutiu na teoria, os passos, os procedimentos, o correto, a gente vai lá para treinar, tá bom? Obrigada, Camila. Certinho. Alguém mais alguma dúvida em relação às atividades práticas? Tranquilo? Então, eu vou mas aí no início da semana que vem eu coloco de novo, posto de novo, né, a foto aí da divisão, para ninguém ficar com dúvida do seu dia e horário. Eu vou fazer a mesma tolerância, né, do início da aula aí para todo mundo, que eu sei que alguns trabalham, depende de sair do trabalho e ir, né, então para não ficar repetitivo e perder isso, então a gente vai ter a mesma tolerância, tá bom? Eu aguardo aí até as 19h20, 19h25, para a gente poder iniciar a aula, certo? E aí a gente vai manter todos os cuidados aí, né, em relação às orientações gerais, e mesmo da pandemia, tá? O distanciamento, o uso de máscara o tempo todo,
o jaleco, né, que já é uma norma lá do laboratório, cabelo preso, todas essas questões aí que já são normas do laboratório, agregadas aí às novas normas da pandemia, tá bom? Mas aí a gente reforça lá no dia também na hora, se tiver alguma coisa. E aí a gente tem dia 28, né, de maio, vai ser a nossa avaliação, a segunda avaliação oficial, tá bom? Então, como é o último encontro aqui que eu tô falando com todo mundo junto, né, na aula, então dia 28 é nossa avaliação, nossa segunda avaliação oficial, quem vai aplicar sou eu, né, vai ser na nossa aula de sexta-feira, do dia 28/5, e aí a gente tem a última prática que vai ser com a última turma no dia 4/6, mas eu só vou encontrar metade da turma, e a gente tem uma aula juntos, né, nossa última aula, no dia 11 de junho, né, então vai ser a última aula com todo mundo, e aí vai ser aula online mesmo, né, e aí nós vamos fazer uma recapitulação aí de todo o conteúdo da disciplina, né, e fazer um apanhado geral da disciplina nesse último dia de aula, né, e aí a gente tem depois a segunda chamada das oficiais, para quem perdeu, que vai ser na semana do dia 14 e 15 de junho, e para quem ficar de exame, né, o exame final vai ser entre os dias 17 e 18 de junho. Aí nós vamos dividir, eu e a professora Gabriele, entre segunda chamada das oficiais e o exame final, mas aí a gente deixa vocês informados aí para quem precisar desse recurso no final do semestre. Para quem não precisar, a gente encerra no dia 11 de junho, né, com a nossa recapitulação aí, ou apanhado final da disciplina, certinho? Deixa eu só ver aqui se não entrou mais ninguém enquanto eu estava falando, para eu finalizar a chamada. Não, tá ok. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, né? Para a gente abordar o conteúdo da disciplina de hoje. E aí, que é para finalizar, né, o assunto aí das temidas medicações, né? A gente falou na última aula em relação ao preparo das medicações, né? Então, aquilo de material, de cuidados que a gente tem na hora de pensar aí na administração das medicações. A Gabi deu uma reforçada com vocês, né, na última aula dela também, em relação aos cuidados aí de enfermagem relacionados à administração de medicação. É um ponto crucial, muito importante, né, é uma das tarefas mais presentes na nossa atividade aí, né, dentro do ambiente hospitalar, né, e é um passo que a gente precisa ter uma atenção bem especial, tanto com as medicações aí de pouca complexidade, quanto as de alto risco, né, para o paciente. Então, todas elas têm que ter técnica, né, e conhecimento para administração, né? Se você não conhece a medicação, ou se você não tem a técnica para administração dessa medicação, ou você vai solicitar ajuda, ou você vai se recusar a fazer, né? Porque eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então, a gente tem que dedicar um tempo aí em relação a entender, né? E ter o conhecimento técnico e entender o efeito daquelas medicações para o nosso paciente. Então, por isso que a gente bateu bastante nessa tecla
do cuidado, né, na administração das medicações. Eu hoje vou falar com vocês um pouquinho da parte ponta do lápis, né, no uso das medicações, né, que são os famosos cálculos, né, então a gente sabe que nem tudo vem pronto para administração para o paciente, né, então nem tudo é uma seringa de enoxaparina que já vem a dose dentro da seringa e é só a gente administrar, né, o famoso Clexane, né, que é aquela seringuinha de anticoagulante, né, que já vem pronta aspirada dentro da seringa, a seringa pronta para aplicação, e aí o médico prescreveu a dose, e é só a gente evidenciar a via de administração e realizar a administração. Então, algumas das medicações exigem um pouco de raciocínio lógico, né, de adequação, né, da quantidade a ser administrada e de como vai ser administrada. Então, precisa de colocar aí na ponta do lápis, né, e focar um pouco nessa conta antes da gente realizar algumas medicações. Então, eu vou falar hoje um pouquinho de cálculos e na próxima aula da Gabriele, né, ela vai fechar com vocês em relação às vias de administração. E aí a gente fecha o conteúdo de medicações, né? Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala em cálculo, né, em quantidade que eu vou administrar e como que eu vou administrar, em quanto tempo que eu vou administrar. Então, tudo isso eu vou realizar de acordo com a prescrição médica, né? Então, toda medicação que a gente for administrar, ou que a gente for orientar o nosso técnico de enfermagem a administrar, a gente precisa seguir a orientação da prescrição médica, né? Então, conforme foi prescrito pelo médico, é como a gente vai fazer a administração. Então, algumas coisas, quando a gente vai praticar, né, que a gente vai calcular, a gente precisa entender. Então, uma dica aí geral, que a gente vai usar durante todo o raciocínio aqui desses cálculos, né? Primeira coisa, a gente precisa entender que cada ml, né, independente da solução, independente se seja soro fisiológico, soro glicosado, um ringer lactato, um ringer simples, independente da solução que a gente está vendo, quando a gente fala de 1 ml daquela X solução, a gente tem dentro desse ml de solução 20 gotas. Então, é regra geral, né? Regra única. Cada ml, independente de solução, ela vai ter 20 gotas ou 20 macrogotas. Então, quando a gente fala em gotas, a gente está falando de macrogotas. E 60 microgotas, né? Então, cada ml tem, se a gente for separar em gotas, são 20. Se a gente for separar esse ml em microgotas, ele tem 60, né? E quando a gente fala em equipo de transfusão sanguínea, que é só um adendo ou um acréscimo, né? Um hashtag fica a dica para vocês, que a transfusão sanguínea, né, é um equipo que tem um filtro, né? Não sei se todo mundo já teve o contato, né, com um equipo de transfusão sanguínea, é uma solução mais concentrada, né? Então, quando a gente vai fazer transfusão sanguínea naquele equipo específico de transfusão sanguínea, que é um equipo que tem um filtro, cada ml da solução, ela vai descer, ou ela vai se dividir em 10 gotas. Então, quando a gente conta 10 gotas no equipo de transfusão sanguínea, ele vai ter 1 ml, tá? Só para conhecimento mesmo de vocês. Essas duas fórmulas são as duas fórmulas que a gente vai usar para o resto das nossas vidas, tá? Dentro do ambiente, dentro do contexto de administração de medicação, de cálculo de medicação, são duas fórmulas que nós vamos levar para sempre. Então, para quem está se preparando aí, né, profissionalmente, para encarar as provas
de entrada aí em alguma instituição, em concursos públicos, né? Então, se preparem e guardem e memorizem mesmo essas fórmulas que são muito utilizadas e muito cobradas, principalmente aí nas avaliações, né? Mas são usadas também no nosso dia a dia. Por isso que são cobradas na hora de entrar numa instituição ou de fazer um concurso público, né? Porque são regras aí, vias de regra geral, né? Que são utilizadas durante o exercício da nossa profissão em vários momentos. Então, essas fórmulas, a gente vai alguns estão tendo contato hoje, alguns já viram falar, alguns já fizeram contas com elas, mas para vocês gravarem aí e guardarem, porque nós vamos usar bastante aí na nossa vida profissional. Então, o cálculo de macrogotas e microgotas, né? Então, toda vez que a gente tem uma solução para ser infundida no paciente em determinado período de tempo, a gente sempre vai ter que calcular em quantas gotas por minutos, gotas ou macrogotas, né? A mesma coisa. Então, quantas gotas por minuto nós vamos infundir no nosso paciente ou quantas microgotas nós vamos infundir para chegar aí no volume total no determinado tempo, no determinado período de tempo que ela foi prescrita. Então, quando a gente fala em macrogotas, né, como que a gente chega no número de gotas por minuto da determinada solução que nós vamos infundir no paciente? A fórmula geral, número de gotas vai ser sempre igual ao volume, que sempre tem que estar em ml. Então, guarda isso. O volume, a gente sempre fala em volume em ml. Então, é 1.000 ml, é 100 ml, é 500 ml. Então, o volume sempre em ml. Dividido pelo tempo vezes 3, ou 3 vezes o tempo, né? Conforme a gente já aprendeu lá na matemática, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, 3 vezes o tempo, ou tempo vezes 3, certo? O tempo sempre trabalhado em horas. Então, se eu quiser saber quantas gotas que eu vou precisar infundir, eu vou precisar do volume, ou seja, o valor total de infusão, que eu vou dividir por 3 vezes o tempo. Então, se eu tenho um volume de 500, que para eu infundir em 3 horas, então é o volume de 500 dividido por 3 vezes 3, certo? É o número que eu vou achar de gotas. Quando a gente fala em microgotas, eu vou dividir o volume em ml pelo tempo. Eu esqueço 3, né? Para a gente relembrar, né, a diferença de gotas e microgotas, né? A gente tem equipos específicos, né? Então, eu não consigo infundir microgotas no equipo de macrogotas, e nem ao contrário, né? Então, são equipos diferentes para eu conseguir esse resultado de infusão de micro ou de macrogotas, né? Então, vocês veem que são diferentes, são equipos diferentes, tá? Então, quando eu tiver uma solução para infundir em microgotas, eu preciso do equipo de microgotas, né? Quando for macrogotas, ou é o equipo de macrogotas, ou o famoso equipo simples, né? Que eu já tinha mostrado a foto na aula passada para vocês. Então, a critério de conhecimento, né? Então, uma gota tem 3 microgotas, e 1 ml vai ter 20 gotas ou 60 microgotas. Daí o raciocínio lógico, né? Quando eu falei para vocês lá no começo, que cada ml tem 20 gotas, então, de novo, relembrando a fórmula. A fórmula para a gente dividir, né? Para a gente conseguir chegar ao resultado final, ou chegar ao X da questão, né? A gente vai, vou focar aqui, a gente vai precisar sempre das fórmulas, né? Então, quando a gente vê lá a fórmula
projetada, né? O que eu interpreto dentro da fórmula, o que significa cada item da fórmula, né? O número de gotas, né? Quando a gente fala em descobrir o número de gotas, né? É o número de gotas desejado, prescrito, ou eu vou ter a prescrição médica. Eu quero 500 ml de soro fisiológico infundido em 42 gotas por minuto. Né? Então, eu tenho o volume e tenho o número de gotas por minuto. O que falta eu descobrir? O tempo. Né? Então, sempre que a gente falar da fórmula, nós vamos sempre ter duas informações e buscar uma informação. Né? Então, eu sempre tenho uma informação que eu vou buscar, que eu não tenho, e duas que eu já tenho. Né? Então, quando a gente fala em número de gotas, então é o número de gotas que já está prescrito ou que eu tenho que descobrir para infundir aquela solução para o paciente. Quando a gente fala do volume, é o volume, ou seja, tudo aquilo que o paciente vai receber, né? Aquilo que vai ter que ser infundido. Então, é um soro de 500 ml, é um Ringer lactato de 1000 ml, é um antibiótico que foi diluído em 100 ml, né? Então, o volume é aquela concentração ou todo aquele valor que vai ter que entrar para o paciente. E o tempo, né, é o tempo, o T, né, que é o tempo solicitado para infusão. Né? Então, em quanto tempo aquilo vai ter que ser infundido? Em 2 horas, 1 hora, é a solução que vai correr por 24 horas. Né? Então, são 3 informações da fórmula, né? E eu sempre, quando eu vou aplicar essa fórmula, é porque eu estou buscando uma delas que eu não tenho, seja o número de gotas por minuto, ou gotas ou microgotas, seja o volume ou seja o tempo que a gente vai usar. Então, sempre eu vou estar buscando uma informação dessa. Para eu buscar uma delas, eu preciso sempre ter 2 delas, né? Então, de regra geral, né, o tempo será multiplicado por 3 e após o volume será dividido por esse valor. Então, se eu estou buscando o número de gotas, né, a gente multiplica 3 vezes o tempo e divide o volume por esse resultado do tempo vezes 3. No caso das microgotas, a gente não esquece o 3, né, e a gente vai só dividir o volume pelo tempo. Então, lembrando e reforçando, né, volume sempre em ml, eu sempre preciso ter o volume em ml, se eu não tenho, eu tenho que fazer as contas para descobrir ele, e o tempo sempre a gente vai falar em horas. Né, então, só para clarear a cabeça de vocês, né, ou ajudar a clarear, né, quando a gente fala em 1 grama, a gente entende que 1 grama tem 1000 miligramas ou 1 milhão de microgramas. Quando a gente fala em 1 miligrama, 1000 microgramas. Todo litro tem 1000 ml. Cada ml tem 20 gotas ou macrogotas, é a mesma coisa. E se a gente tem 20 macrogotas e a gente sabe que cada gota tem 3 microgotas, então 20 vezes 3, 60. Então, cada ml, 60 microgotas. Então, de novo, cada gota tem 3 microgotas. Então, se eu tenho em 1 ml, eu tenho 20 gotas, em 1 ml eu vou ter 60 microgotas. Nada mais justo do que a gente fazer na prática, né? Então, quando a gente fala em conta e fala em entender cálculo de medicação, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer o cálculo para a gente conseguir entender de onde que saem esses números. Então, vamos tentar entender, né, esse cálculo, essas contas, fazendo. Né? Então, um exemplo, né? A gente precisa administrar um soro fisiológico no nosso paciente de 500 ml, então um volume de 500 ml em 24 horas. Né? Então, como que vai vir a prescrição médica dessa solução para a gente? 500 ml de soro fisiológico 0,9% em 24 horas. A gente tem essa informação. Então, na hora que a gente chega lá no postinho de enfermagem, com a prescrição do paciente com essa solicitação, né, soro de 500 para correr em 24 horas, eu tenho na mão um equipo de macrogotas, um equipo simples, e o soro
já vem no frasco pronto, né, de 500 ml. Então, eu tenho o equipo e eu tenho o frasco de 500 ml. Mas eu quero que eu quero não, né, o médico prescreveu esse soro para correr em 24 horas. Então, se eu ponho esse frasco esse frasco no equipo, vou lá, conecto na via do paciente e coloco aquela torneirinha aberta, eu volto dali 2 horas para avaliar sinais do paciente, aquele soro já infundiu, né? E não era para ser infundido em 2 horas, né? Um soro que era para ser infundido em 24 horas. Então, para que dê exatamente as 24 horas, que o paciente faça uso dessa solução, né, por 24 horas, e que depois de 24 horas é que vai terminar o soro de 500, eu preciso ter uma quantidade de gotas por minuto para que isso aconteça. Então, daí da gente aplicar ou usar a nossa fórmula, né? Então, eu preciso descobrir. Eu tenho o volume, que é 500, e eu tenho o tempo que isso vai ser infundido, que são 24 horas. Então, o que eu preciso descobrir? Preciso descobrir por quantas gotas por minuto eu vou programar aquela torneirinha, né? Quantas gotas por minuto eu vou programar para que isso aconteça, para que esse soro seja corrido durante 24 horas. Então, a gente joga na fórmula. Para eu descobrir o número de gotas, eu vou dividir o volume total, que é 500, dividido por 24, que são as horas, vezes 3, ou seja, o tempo vezes 3. Então, 3 vezes 24, 72. 500 dividido por 72, 6,94. Tem jeito de eu programar 6,94 gotas por minuto? Não tem, né, gente? Então, nós vamos usar do raciocínio lógico da matemática também de aproximação. O que é o raciocínio lógico de aproximação quando a gente fala em números? Se eu tenho mais que 6, eu vou aproximar para mais. Se eu tenho menos que 6, eu vou aproximar para menos. Então, 6,9 eu aproximo para 7. Se fosse 6,3, eu ia aproximar para 6 redondo, certo? Então, o que eu vou entender dessa questão? Então, para eu infundir um soro fisiológico 0,9% de 500 ml para o meu paciente, eu vou ter que programar o meu equipo para cair 7 gotas por minuto. Se eu programo 7 gotas por minuto, esse soro vai durar 24 horas, ele vai ser infundido por 24 horas. Mamão com açúcar, né? Então, vamos em frente. Aqui mudou um pouquinho. Eu continuo com a solução de soro fisiológico 0,9% de 500 ml. Mas diminuiu um pouquinho meu tempo. Agora eu tenho que correr esse soro para o meu paciente, conforme a prescrição médica, em 6 horas. Né? Esse soro tem que ser administrado para o meu paciente por um período de 6 horas. Então, a cada 6 horas, eu tenho que correr 500 ml desse soro para ele. Então, se fosse isso, estava simples, né? 500 dividido por 6 vezes 3. Aí eu ia conseguir o número de gotas por minuto. Só que aí, na instituição que eu trabalho, acabou o equipo de macrogotas. Eu só tenho o equipo de microgotas. Mas esse paciente não pode ficar sem a solução. Então, eu vou usar o meu equipo de microgotas para administrar essa solução para o paciente. Então, já que a gente está falando em microgotas, eu vou esquecer aquele 3, lembra? Então, eu vou dividir só o volume pelo tempo. Então, é 500 dividido por 6 horas. Então, quantas microgotas eu tenho? 83,3. Aí, lembra? Regra de aproximação, 83. Então, para eu conseguir infundir esse soro de 500 ml para o meu paciente em 6 horas, usando um equipo de microgotas, eu preciso programar o meu equipo ali para infundir 83 microgotas por minuto. Se eu programar assim, esse soro vai correr em 6 horas para o meu paciente. Facinho demais também, né? Agora nós vamos avançar um passo, né? Nós vamos deixar a fórmula de microgotas e gotas um pouquinho de lado, né? Que são as fórmulas que a gente vai usar aí,
que são mais usadas, né, na prática aí dentro da enfermaria, né, dentro da unidade de internação na ala, né? Por quê? Porque os pacientes geralmente têm soluções em acesso periférico, são soluções de hidratação, são soluções antibiótico, né? São soluções que não precisam da bomba de infusão contínua, né? Quando a gente fala de UTI, a maioria dos nossos pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, eles vão se utilizar da bomba de infusão contínua, que vai fazer esse trabalho de conta para a gente, né? Então, se eu ponho lá uma solução de noradrenalina, né, que é uma droga vasoativa, a gente põe a solução de noradrenalina e o programa bomba, que tem que correr 5 ml hora daquela solução vasoativa para o paciente, conforme a prescrição médica, a bomba vai fazer isso, né? A gente não precisa contar gota, não precisa contar microgotas, né? Isso vai estar programado pela bomba de infusão. Então, essa prática de micro e macrogotas a gente vai usar mais, ou está mais aí relacionada nas unidades de pronto-socorro, né? Que tem essas soluções que podem ser corridas em equipo simples, e nas unidades de internação, né, nas enfermarias. Aí aqui nós vamos dar um passo diferente, né? Então, quando a gente não está falando de macrogotas e microgotas, né? Quando a gente tem outros problemas para resolver, muitos deles a gente vai conseguir abordar com a regra de 3, né? Então, a famosa regra de 3 que nós aprendemos lá no ensino médio, acho que no fundamental ainda, né? Faz tempo que eu saí de lá, por isso que eu fiquei confusa. A regra de 3, né, é uma regra que a gente aplica aí na maioria dos cálculos que a gente vai precisar fazer dentro da nossa atividade profissional aí, das prescrições, das administrações das soluções para os nossos pacientes, né? Por que que a gente usa muito a regra de 3? Porque ela tem ou facilita, né, aquele raciocínio rápido, aquele raciocínio lógico, né? A gente não precisa de calculadora, não precisa de nada mais sofisticado para realizar as contas, né? Então, a regra de 3 está muito presente no nosso dia a dia profissional. Então, só uma dica, né, para ficar claro aí, para quem esqueceu um pouco lá da matemática, quando aprendeu a regra de 3, a gente fala sempre unidades iguais, mantidas do mesmo lado, né, quando a gente vai fazer a conta. Então, miligrama debaixo de miligrama, ml debaixo de ml, grama debaixo de grama, né, então as unidades iguais têm que ser mantidas sempre do mesmo lado. Então, vamos na prática de novo, que é onde a gente consegue enxergar a conta. Então, a gente tem um frasco de Keflin de 5 ml, que tem 2 miligramas. Então, o frasco de 5 ml da solução, ela tem 2 miligramas, né, do sal. Então, quantos miligramas tem em 10 ml desse medicamento? Se em 5 ml eu tenho 2, em quantos miligramas que eu vou ter em 10? Ou seja, em 2 frascos, né? Então, a gente joga na regra de 3. Essa conta é fácil porque o número é fácil, mas se fosse um número mais complicado, a gente não conseguia fazer de cabeça. Então, a gente joga sempre na fórmula, que é o mais seguro, né? Então, lembrando sempre, ml debaixo de ml, miligrama debaixo de miligrama. Então, o que é o raciocínio? 5 ml da solução tem 2 miligramas, é a informação que eu sei. Se eu tenho 10 ml da solução para ser administrada, quantos miligramas eu vou estar administrando no meu paciente? Então, a regra é de 3, né? Eu multiplico um pelo contrário do outro. Então, 5 vezes x, 5x. 10 vezes 2, 20. Aí, para eu descobrir o x, eu tiro 5 e ele vem dividir o 20. 20 dividido por 5. X é igual
a 4 miligramas. Aí você vai falar, mas que coisa idiota, só você somar 5 mais 5, 10. 2 mais 2 era 4. Eu já sabia desde o começo. Sim, mas é o que eu estou explicando para vocês. O número é que é simples aqui, a conta ficou fácil de raciocínio. Mas às vezes uns números mais altos, mais diferentes, aí complica a nossa cabeça. Então, sempre por segurança, a gente joga na regra de 3 para a gente saber exatamente o resultado. Então, em 10 ml da solução, a gente vai ter 4 miligramas do sal, né? Vamos em frente. O médico prescreve que o paciente receba sulfato de morfina, 2 miligramas, intravenoso. A medicação está disponível apenas em ampola que contém 10 miligramas por ml. Ou seja, o ml dessa solução contém 10 miligramas da medicação. E o médico prescreveu apenas 2 miligramas da solução. Então, qual a quantidade que a gente vai administrar para que o paciente receba a dose que o médico prescreveu, que são os 2 miligramas? Então, no nosso raciocínio, a gente tem a dose prescrita e a dose disponível e a quantidade disponível, que a gente vai chegar na quantidade que a gente precisa ser administrada. Então, como que eu jogo isso na fórmula? 2 miligramas, desculpa, eu preciso de 2 miligramas da solução, mas eu não sei quantos ml que vai ter esses 2 miligramas. Eu sei que em 10 miligramas da solução, eu tenho em 1 ml eu tenho 10 miligramas da solução. Essa é a informação que eu tenho. Então, a gente jogou ali na fórmula. Então, miligrama debaixo de miligrama, ml debaixo de ml. Desculpa. Então, 10 vezes x, eu vou ter 10x, que é o que eu quero descobrir. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 10, 0,2 ml. Então, eu descobri. Eu sei que em 0,2 ml da solução, eu vou ter as 2 miligramas que o médico prescreveu para o meu paciente. Então, o que eu vou ter que administrar? Né, para que o paciente receba 2 miligramas da solução prescrita. Eu vou ter que administrar 0,2 ml, né, para o paciente receber a dose que foi prescrita. Né? Então, a regra de 3 é também a regra que a gente fez aqui no raciocínio da questão, né? Ou seja, dose prescrita vezes quantidade disponível dividido pela dose disponível. Eu vou descobrir a quantidade que vai ser administrada. Então, se a gente põe nessa fórmula aqui primeira, a gente vai chegar no mesmo resultado. Mas a regra de 3, como eu já tinha falado antes para vocês, né, é uma regra de raciocínio lógico e que facilita aí a atividade na hora que a gente precisa realizar os cálculos, né? Vamos em outra. O médico prescreveu 0,45 gramas de penicilina potássica através de um tubo gástrico. Temos disponível no hospital a 125 miligramas em 5 ml. Quantos ml eu devo administrar no paciente para que ele receba a dose que foi prescrita? Então, se eu tenho acesso apenas a solução de 125 miligramas, essas 125 miligramas estão contidas em 5 ml, num frasco de 5 ml. Mas eu não quero, né? O médico não prescreveu 125, ele prescreveu 0,45. Como que a gente vai jogar a conta na regra de 3? Primeiro, eu preciso eu preciso adequar os meus valores para a minha regra de 3 dar certo. Por quê? Porque quando o médico fala em 0,45 gramas, que é uma unidade,
E aí eu tenho a solução em miligramas, ela é outra unidade de medida, né? Outra unidade de peso, de medida. Então, é a mesma coisa que a gente estivesse falando em ml e em litros, né? Então, são unidades diferentes. Então, eu não consigo fazer a conta, jogar na conta de 3, na regra de 3 e chegar no valor certo. É onde a gente encontra aí as famosas pegadinhas, né? Aquelas provas imensas de concurso, de vestibular, de tudo, né? Então, porque se vocês falassem para mim assim, então você joga na conta, então 125 ml tem 125, X vai ter 45. Não vai dar certo, porque as unidades são diferentes. Então, a primeira coisa que eu preciso converter, né, ou igualar a minha unidade de medida da minha solução. Então, se a gente usa lá, que a gente aprendeu lá atrás, 1 grama, a gente sabe que tem 1000 miligramas, 0,45 gramas vai ser quantas miligramas, né? Que aí a gente vai usar, eu vou converter a dose que eu preciso para eu conseguir fazer uso da dose que eu tenho, né? Então, eu vou converter esse grama em miligramas para a gente poder usar a nossa regra de 3, de acordo, certo? Então, 1 grama, 1000 miligramas, então 0,45 gramas eu vou ter quantas miligramas? Então, multiplica, regra de 3, x vai ser igual a 400 miligramas. Então, 1 vezes x, 1x. 0,45 vezes 1000, dividido por 1, 450 miligramas. Então, agora eu consigo fazer minha regra de 3. Por quê? Porque eu sei que eu tenho 125 miligramas em 5 ml. E o médico prescreveu para esse paciente 450 miligramas da solução, que eu não sei quantos ml eu vou conseguir. Então, eu aplico a regra de 3, 125 vezes x, 5 vezes 400, 250, dividido por 125, 18 ml. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 18 ml dessa solução para eu conseguir aplicar a dose de 450 miligramas que o médico prescreveu. Então, que fique claro para vocês, quando vocês estiverem interpretando essa questão, lembrem sempre de que as unidades de medida sempre precisam ser iguais quando a gente vai aplicar a regra de 3. Então, se eu não tenho unidades iguais, eu preciso fazer a conversão. Então, se eu vou falar só de gramas, se eu vou falar só de miligramas, se eu vou falar só de ml ou se eu vou falar só de litros, tá? Então, vocês viram que a gente conseguiu aplicar a regra de 3 para conversão das medidas e depois aplicar a regra de 3 para fazer o cálculo, certo? Na prática, né, na prática não, na teoria, né, a gente consegue chegar ao mesmo resultado com outro tipo de raciocínio, né? Qual que é o outro, né, uma segunda opção de raciocínio que a gente pode utilizar? A gente eliminar os iguais. Como que a gente elimina os iguais? Quando a gente descobre, a gente precisa descobrir, né, quantos ml da solução a gente vai administrar para chegar à dose prescrita. Então, o ml que eu preciso descobrir é o meu X da questão, né? Então, o meu X é o incógnita, né? A interrogação. E quantos ml eu preciso da solução para chegar na dose prescrita. Então, eu vou eliminar os gramas e os miligramas da solução e ficou só os números. Então, eu eliminei o miligrama daqui e o miligrama do 1000, eliminei o gramas sozinho, e aí eu fiquei só com os números. E aí a gente vai adaptar a conta. Só que fica bem mais complexo, né? Só para vocês entenderem quanto que eu preciso gastar mais de raciocínio para conseguir chegar ao mesmo valor. Então, a regra de 3, né, eu quis mostrar para vocês o quanto que a regra de 3 facilita o nosso raciocínio se tornar mais rápido e mais lógico, né? Então, quanto isso contribui
na hora da gente fazer esses cálculos. Então, dá para fazer das duas maneiras, mas se a gente for na regra de 3, a gente consegue ir num raciocínio mais lógico e ter menos erro aí na hora da conta. Mesma coisa aqui. A gente está falando aqui de pediatria, né? O médico prescreve o antibiótico, né, 50 miligramas por quilo, a cada 4 horas, em uma criança de 5 anos que pesa 18 quilos. O rótulo do medicamento diz que há 200 miligramas em 1 ml da solução. Quanto deve ser administrado no paciente? Então, mesma coisa. A gente tem 50 miligramas, que é a dose prescrita, por quilo. Se o nosso menininho tem 18 quilos, né? Então, eu vou multiplicar 50 vezes 18, que é 50 por quilo. Ele tem 18 quilos, então 50 vezes 18, eu tenho um resultado de 900, né? 900 o quê? Miligramas, né? Porque lembra da regrinha, né? Que a gente corta os 2 quilos e sobrou 1 miligrama. Então, 18 vezes 50, 900. Então, estima-se que o paciente precise de 900 miligramas para atingir a dose que foi prescrita. Quanto que eu vou ter que administrar de solução para chegar nesses 900 miligramas da dose prescrita? Então, se na medicação fala para mim que cada ml da... Quantos ml vai ter 900 miligramas? Então, eu aplico a regra de 3 de novo, né? Então, se eu tenho 200 miligramas em 1 ml, 900 miligramas, X. Multiplico por regra de 3, 4,5 ml. Eu vou conseguir uma dose de 900 miligramas. Dica. Quando a gente está falando de transformação de soro. Essa é uma prática usada em casos que houver uma prescrição de um soro com diferente concentração da usual. Faz-se necessário, portanto, o acréscimo de mais soluto no mesmo em prescrições com concentração superior à usual. O que significa isso? A gente tem as soluções padronizadas, né, as soluções prontas, que são as famosas, né? O soro fisiológico de 0,9%, 500 ml, 1000 ml, o soro glicosado de 5%. Então, são soluções padrão, né? O que significa esse 0,9%? Quer dizer que a gente tem 0,9 gramas em cada 100 ml, né? Em porcento. Então, se eu tenho um soro glicosado de 5%, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 5 gramas em cada 100 ml daquele soro, né? Então, é 5%, lembra disso? Por 100. Né? Então, é uma solução padrão, pronta, que a gente tem aí, são as mais conhecidas aí dentro do ambiente hospitalar, né? Mas a gente tem essas mesmas soluções ou concentrações dessas soluções que podem ser agregadas nessas soluções prontas, como, por exemplo, a gente tem a ampola de glicose de 25%, ou seja, eu tenho 25 gramas da glicose em 100 ml da solução, eu tenho 50%, eu tenho sódio de 20%, né? Então, a gente consegue agregar ou concentrar mais a solução, né? Que essa solução tenha mais gramas ou mais miligramas daquele sal, as quais são utilizadas no preparo de soluções que precisam de mais concentração, né? Então, doses mais concentradas. Então, a gente tem o básico e a gente tem disponível, né, para concentrar mais aquelas soluções que já são prontas.
Então, o que é importante a gente saber? O que é importante ficar claro? As soluções que a gente tem mais utilizadas, ou que estão presentes aí em 100% das instituições, né? São as soluções prontas. Então, quando a gente fala de soro fisiológico, toda instituição tem o soro fisiológico 0,9% em 100 ml, 250, 500 e 1.000, né? São padrões. Independente do fabricante, da marca, né? A gente tem nessas concentrações e nesses volumes. Soro glicosado de 5% também, 100, 250, 500 e 1.000. O glicosado de 10 é um soro mais concentrado, a gente vai ter geralmente só em 500 e 1.000. E o Ringer, a gente tem o Ringer lactato e tem o Ringer simples, né? Que também geralmente padronizado de 500 ml. O que na prática a gente precisa saber quando a gente fala dessas soluções prontas? Então, na prescrição, vamos de exemplo, né? Na prescrição do Bruno, a gente tem o soro glicosado 10% de 500 ml, né? Num volume de 500 ml. Porém, no momento, na instituição, a gente só tem o glicosado de 5% e ampolas de 10 ml de glicose 50%. A gente tem o soro de 5%, mas a gente tem auxílio, né? A gente tem disponível ampolas menores com concentrações da mesma medicação, que a gente pode agrupar e conseguir realizar ou administrar a solução conforme a prescrição do médico. Então, vamos raciocinar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é a primeira etapa que a gente precisa descobrir aqui? A concentração de glicose que tem no soro glicosado de 5% 500 ml. Então, uma coisa que a gente precisa já levar, que eu tinha acabado de comentar com vocês, que cada 5% de glicose é o mesmo que 5 gramas de glicose em 100 ml. Então, 5%, 5 em 100. Qual será a concentração em 500? Facinho, regra de 3. Então, se eu tenho 5 em 100, quanto que eu vou ter em 500? X vezes 100, 5 vezes 500, 2.500 dividido por 100, 25. Então, no sorinho glicosado de 500 ml, eu tenho 25 gramas de glicose. Então, é a primeira etapa. Então, eu entendi o que eu tenho disponível na minha mão. Eu tenho um soro glicosado de 500 ml, que tem 25 gramas de glicose. Mas o que a gente tem prescrito? Um soro glicosado de 10. Então, o que eu tenho que fazer a seguir? Se eu descobrir que eu tenho um soro de 500 com 25 gramas de glicose, então eu preciso agora, né, determinar a concentração da glicose que no soro que foi existente no soro que foi prescrito, que é o soro glicosado de 10 em 500 ml, sabendo que 10% de glicose é o mesmo que 10 gramas de glicose, qual que será a concentração em 500? Mesma coisa, regra de 3. Então, X vezes 100, 10 vezes 500, 5.000, dividido por 100, 50 gramas. Então, no soro glicosado de 500 ml, com concentração a 10%, eu tenho 50 gramas de glicose. Então, no soro glicosado, 10% de 500 ml, eu tenho 50 gramas de glicose. Então, se eu já entendi essas duas coisas, o que eu preciso fazer agora? Determinar a concentração de glicose a ser acrescida no soro de 5, né, para eu conseguir a dose prescrita. Então, se foi prescrito 50 gramas de glicose, e a gente tem 25, falta 25. Como é que eu vou conseguir isso? Eu tenho
ampolas de 10 ml que tem 50% de glicose, que é o que tem disponível lá para eu ajustar essa dose. Então, o que eu sei nessa ampola de 10 ml de glicose? 50% significa 50 gramas em 100. Em uma ampola de 10, quanto de glicose eu tenho? Regra de 3 de novo. Então, 50 gramas de glicose em 100 ml. Quantas gramas eu vou conseguir ter nessa ampolinha de 10? Regra de 3, 5 miligramas. Né? Então, 50 x vezes 100, 50 vezes 10, 500. Dividido por 100, 5 gramas. Então, eu descobri 3 coisas. Né? Eu descobri 3 coisas. Vamos voltar. Eu descobri que no meu soro, que eu tenho disponível ali na minha bancada, lá no postinho de enfermagem, eu descobri que eu tenho um soro glicosado de 5%, de 500 ml, mas eu tenho uma concentração só de 25 gramas de glicose nessa solução, de 5%. Eu descobri que o médico prescreveu uma solução que teria 50 gramas de glicose. Ele prescreveu 50 gramas, que é na solução de 500, e eu só tenho 25. Mas eu consegui na farmácia ampolas de 10 ml de glicose que tem uma concentração de 50%. Então, eu tenho um soro com 25, mas o médico prescreveu 50, e eu preciso arrumar mais 25 para poder acrescentar e chegar nessa dose. E aí, se eu descobrir que cada ampolinha tem 5, para eu conseguir 25, quantas ampolinhas eu vou precisar? 5. De 5, exatamente. Então, 5 vezes 5, eu vou conseguir uma concentração de 25 miligramas. Então, se eu tenho uma solução de 500 ml com 25 miligramas, o médico prescreveu 50. Para eu chegar nessa solução, eu vou ter que acrescentar esse soro de 500, 5 ampolas de glicose para eu conseguir a solução total, né? Ou a concentração de glicose total que foi prescrita para esse paciente. Então, quando a gente acrescenta essas 5 ampolas de glicose, a gente alcança uma concentração de 50 gramas de glicose em 500 ml, mas eu tenho que lembrar que eu acrescentei mais 50 ml de solução, né? Porque eu já tenho o soro pronto de 500 ml. Eu acrescentei 5 ampolas de 10 ml, a gente vai ter um volume total de 550, mas com uma concentração de glicose de 50 gramas, que é o que foi prescrito para esse paciente. Certo? Tudo aplicando a regra de 3. Quando a gente fala de diluição e rediluição de medicamento, o que significa isso, né? O que é isso? O que é diluir e rediluir? Então, quando a gente fala em diluição, né, em prática de diluição, a gente precisa pensar naquelas medicações que são sólidas, né? E aí a gente precisa diluir para poder administrar em via endovenosa. Isso acontece, por exemplo, com antibióticos, com soluções de hidrocortisona, por exemplo, né? Então, são soluções que vêm em forma de pó, e aí a gente precisa diluir esse pó em um líquido, né, para ela poder se tornar viável de administração intravenosa ou intramuscular. Algumas soluções, elas já vêm com solvente, né, ou seja, já vem com um líquido próprio para essa diluição. Alguns pós, a gente faz a diluição em água destilada, né, ou seja, ABD, né, aquela aguinha de injeção. Né? A gente tem ela em ampolinhas de 10 ml, tem soluções maiores de 500, 1000 ml. Mas quando a gente fala em diluição, nada mais é do que transformar aquela medicação que veio em pó em líquido para a gente ser viável aí de administração endovenosa ou intramuscular.
Então, a escolha da via depende do medicamento, da via que foi prescrita, né? E do tempo de ação e do paciente, né? Então, alguns fabricantes ou algumas medicações, isso tudo já vem escrito nas ampolas, né? Então, toda vez que vocês forem fazer a administração de um medicamento e tiver dúvida da via, sempre seguir a orientação do fabricante, né? Que vem na própria ampola. Então, se uma medicação ela pode ser realizada apenas EV, vai estar escrito na ampola EV ou IV, né? Endovenosa ou intravenosa. Né? Então, IV ou EV significa direto na veia. E quando puder ser intramuscular, ou seja, no bumbum, no músculo, né? Ela também vai estar descrita na ampola. Então, sempre se vocês tiverem dúvida na administração, a orientação é seguir a regra do fabricante daquela medicação, que vai estar descrita, determinada na ampola, tá? Então, tudo isso vai depender, então, da prescrição médica, do volume que precisa ser infundido e da via de administração, que foi prescrita ou que a gente vai seguir ali a orientação do fabricante. Então, falando em diluição, né? Então, a prescrição de cefalexina, 250 miligramas, mas temos disponível somente frascos de 500. Como devemos proceder? A princípio, neste caso, faremos a diluição em uma ampola de 10 ml de ABD, né, de água destilada. Então, se a gente diluiu aquela concentração, aquele pó, que estava ali descrito para a gente que tinha 500 miligramas da solução, e a gente diluiu essa medicação em 10 ml de água, a gente sabe que a gente tem uma concentração de 500 miligramas em 10 ml, né? Então, 500 miligramas em 10 ml. Se a prescrição do paciente pedia 250 miligramas, quantos ml da solução eu tenho que administrar para poder chegar nesse valor que foi prescrito, né? Então, regra de 3, né? Então, 500 vezes X, 250 vezes 10, 2.500, dividido por 500, 5 ml, né? Então, para eu conseguir administrar 250 miligramas, que foi o prescrito pelo médico, eu preciso administrar só 5 ml da solução. E aí eu vou conseguir atingir o valor que foi prescrito. Mas vamos dificultar um pouquinho. Mas se essa solução de 5 ml, né, desse antibiótico foi prescrito para ser administrado num soro, né, para ser rediluído num soro de 500 ml, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Então, se o soro de 500 ml mais 5 ml da solução preparada, a gente vai ter um volume total de 505. Então, às vezes, o pessoal confunde e esquece que a gente agrega volume, né? Então, quando fala lá do exercício anterior, né? A gente tinha 500 ml do soro glicosado, mas eu adicionei 5 ampolas e cada ampola tinha 10 ml. Então, a gente adicionou 50 ml à solução. Então, eu não tinha mais um volume de 500, eu tinha um volume de 550. Então, isso a gente tem que levar em consideração. E a mesma coisa aqui. Ah, mas é insignificante, 5 ml. Mas faz diferença, porque 5 ml da solução, se a gente não coloca nessa conta, não vai fechar lá no final, né? Vai sobrar 5 ml dentro do frasco. Então, se eu programar a minha bomba, eu programar as minhas micro ou macro gotas para correr e não colocar esse volume não vai ser infundido, né? Esse volume vai sobrar dentro da bolsa. Então, mesmo que pareça um volume não tão alto, a gente precisa levar sempre em consideração toda aquela concentração que a gente tem ali para administrar. Então, nesse caso, né, a gente tinha 5 ml da solução e aí o médico foi e prescreveu que queria que essa solução fosse administrada em 500 ml de soro. Então, eu agreguei. Então, eu tenho os 500 ml do soro fisiológico e aí eu
eu diluí o meu antibiótico de 5 ml nesse soro de 500. Então, a gente ficou com 505 ml dessa solução. Então, em 505 ml desse soro fisiológico, eu tenho 250 miligramas do antibiótico, né? E aí, ele quer que a gente corra em 4 horas num equipo de microgotas. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai empregar, a gente empregou a nossa regra de 3, agora nós vamos empregar a nossa regra lá da fórmula, né, das gotas e das microgotas. Qual que era a fórmula mesmo da microgota? O volume dividido pelo tempo. Então, se é 505 em 4 horas, eu vou dividir 505 por 4. Então, a gente tem 126,2. Lembra da regra de aproximação? 2 está mais perto de zero, então eu vou arredondar para 126. Então, como que eu vou administrar esses 505 ml, então, da solução de antibiótico que eu rediluí? Né? Eu vou administrar em 126 microgotas por minuto. E se a gente tivesse... E se a gente tivesse disponível só o equipo de macrogotas, né? Então, ele quer que corre 505 ml em 4 horas. Mas em gotas, macrogotas, em quantas macrogotas ou quantas gotas eu vou administrar para que essa solução corra em 4 horas? Aí lembra do 3 que a gente vai acrescentar. Então, é o volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, eu tenho 505... Então, eu tenho 505 dividido por 4 vezes 3. 4 vezes 3 é quanto mesmo? 12. Então, 505 dividido por 12. 42. Então, se eu tivesse que administrar, né, essa medicação numa equipe de macrogotas, eu ia administrar 42 gotas por minuto, onde eu ia conseguir administrar a solução total em 4 horas, certo? Então, vocês veem que sempre a gente usa, a gente pode usar, são as duas fórmulas básicas que a gente vai usar na maioria das nossas contas. Então, tem que guardar as duas fórmulas, né, ou as duas vias de regra aí, né, então a regra de 3, para a gente calcular essas doses, e as duas regras da macrogotas e microgotas, né, volume dividido por tempo vezes 3. Então, não tem como eu ficar aqui falando 200 mil contas para vocês. Quando a gente fala em matemática, né, a gente precisa, quando a gente fala em matemática, a gente precisa praticar, a gente tem que executar para a gente conseguir guardar essas fórmulas na cabeça aí. Então, eu deixei, tem um exercício, né, eu deixei disponível para vocês para fazer o exercício agora, durante a aula. O exercício vai acrescentar para a nota da parcial 2, certo? Esse é a nossa última atividade para poder acrescentar nessa nota da parcial, né? A gente dividiu em duas. A gente fez uma na outra semana e essa atividade de hoje que está lá no portal, que eu pus o link no portal, e eu pus no grupo também. Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Achou muito complicado? Quer repetir algum exercício? Camila, você vai postar depois os slides pra gente? Eu lembrei agora, na hora que eu fui abrir o slide aqui, que eu lembrei que eu postei o link da atividade e esqueci de mandar para vocês os slides. Mas eu já faço agora, na hora que a gente encerrar a aula, eu já mando para vocês. Eu lembrei, na hora que eu abri o slide, eu lembrei que eu não tinha colocado no grupo. Mas eu vou mandar assim, né? Beleza, obrigada. Eu mando todos.
Alguém quer refazer alguma conta que não entendeu? Só conferir aqui se alguém entrou, depois que eu comecei a aula, para eu lançar na chamada. Alguém ficou com a dúvida da divisão das aulas práticas? Alguém chegou depois e ficou perdido e não participou? Tranquilo? Então tá. Só lembrar vocês, então, duas coisas. Primeiro, é nosso último encontro aqui, né, virtualmente. Os nossos próximos 4 encontros, então, dividido aí entre 2 turmas, serão lá no laboratório da faculdade, é a sala 38, no prédio antigo, tá? Lá no prédio no primeiro prédio lá. A gente conta térreo e primeiro andar, né? No primeiro andar. Vai ser no laboratório de enfermagem. Tem que preencher o papelzinho de negativa de sintomas gripais para poder participar da aula, ou vai ser o impresso, ou vai ser com QR Code ler com o QR Code o celular na porta da sala, tá? São as duas maneiras da gente participar da aula. Todo mundo tem que fazer, é obrigatório, tá? Ninguém está liberado das aulas práticas, né? No primeiro semestre tinha as liberações para as pessoas que tinham algum grau de risco, né, gestante, diabético, idoso. Agora a gente não tem mais essa restrição, né, ninguém está liberado de assistir ou de participar das aulas práticas, então todo mundo precisa, dentro dessa divisão que a gente fez, né, 2 e 2, lembrando que quem estiver em casa, quem não estiver lá, tem a atividade para fazer, né, então se não fizer a atividade, vai contar como falta da aula, tá? Eu vou deixar o link disponível no AVA e vou colocar no grupo para quem estiver em casa. Então, quem estiver em casa faz a atividade, quem estiver no laboratório, nós vamos fazer a atividade prática, certo? A gente tem a nossa avaliação oficial, né? A segunda avaliação oficial, que vai ser dia 28 de março, vai ser comigo, né? A primeira foi com a Gabriela, a segunda vai ser comigo, vai ser a avaliação oficial. Quem não conseguir fazer nem essa, ou não tiver conseguido fazer a primeira, tem a substitutiva, que vai ser no dia acho que é da semana dia 14 ou 15, mas aí depois eu posto para vocês tudo direitinho. E a gente tem um último encontro aqui com a turma toda, né, para a gente fechar a disciplina, no dia 11 de junho, certo? E para quem não conseguir a média aí dos 6.000 pontos, a gente tem o exame final, né? O último exame lá para quem não conseguir a disciplina, mas que a gente também agenda e depois eu posto no grupo para vocês quem precisar. Eu acredito que ninguém, que vocês estão tudo afiadinho, né? Bom, no mais era isso. Já está... Acho que eu pus disponível agora a partir das 21 horas os exercícios para vocês, não deixem de fazer, vai computar aí para a nota da parcial 2, né, para os pontos de vocês, os pontos que eu coloquei lá, eu já falei, acho que foi 8 pessoas, né, que me mandou, vai ser agregado na oficial 2, para quem não estava aí no começo da aula, vai ser agregado na oficial 2, num limite aí de 4.000 pontos, que é o que vale a prova. Quem gabaritar a prova, aí não vai ter como agregar os 200, né? E no mais é isso. Eu espero vocês nas aulas práticas, a gente ter essa interação, ter esse mão na massa, esse momento que a gente estava esperando aí durante todo o semestre, né? Vai dar tudo certo e vamos aproveitar esse momento. Não deixem de participar, vocês realmente, né, estavam pedindo por isso, aguardando por isso, então façam um esforço, participem, cheguem no horário, vai ser bem bacana, certo? Alguma dúvida? Não, Camila. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos fazer a nossa atividade e aí todo mundo pode descansar, tá bom? Uma boa noite para vocês, até o nosso encontro.
Bom descanso. Boa Boa atividade. noite. Camila, Sim? o link ainda não está disponível, É, tá disponibilizado. É a partir das 21. Daqui Ah, 10 tá. minutos, tá bom? Dá tempo de vocês tomar uma água, fazer um xixi, e aí 9 horas já pode começar a fazer. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Boa noite, Camila. Com Deus. Boa noite.